Olá, boa noite você que está em casa, que está nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. O nosso tema de hoje, exercendo o chamado com excelência. E aqui o nosso convidado, o presbítero irmão Sidney, é um prazer recebê-lo aqui. E fala um pouquinho para a gente, para quem está em casa, que ainda não conhece o irmão Sidney. Quem é o irmão Sidney? De onde veio? A sua caminhada com Jesus? Fala um pouquinho aí para a gente. Muito bem, paz do Senhor, irmã Fátima. Alegria, muito feliz por estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre é um privilégio poder falar das coisas de Deus. O Senhor nos chamou, nos encontrou há pelo menos 20 anos e 5 meses. Tive um encontro com Jesus e, a partir dali, me tornei um aluno dele, no sentido de buscar conhecimento da Bíblia, amar os conteúdos, todos os conteúdos bíblicos. E estamos nessa caminhada feliz com Jesus e sempre buscando fazer melhor para Ele, porque Ele se doou por nós, né? Fez o melhor por nós, então basta agora nós o representarmos bem. Bom, falar um pouquinho de mim, eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim. Gosto mais de falar no sentido do que vejo nas outras pessoas. Porém, o irmão Sidney é esse irmão simples, esposo para sempre da irmã Miriam, pai do Brian, pai do Yuri. Eu me apresento sempre como um aluno. O irmão Sidney é um aluno e sempre desejoso em aprender coisas novas. Que legal. Bacana, né, o irmão se colocar, né, como alguém que está apto sempre a aprender coisas novas, né? Porque ninguém sabe tudo, né? A gente está sempre, cada dia, aprendendo cada vez mais. Mas para quem não conhece o irmão Sidney, é também professor na escola bíblica dominical, né? E é uma bênção de Deus, foi bênção para nossa família também, né? Somos gratos, né, pela sua vida, pela vida da sua esposa, irmã Miriam, né, seus filhos. Obrigado, irmã Fátima. E falando então sobre o nosso tema, né, exercendo o chamado com excelência. Aí já me vem logo, quando eu penso em excelência, uma passagem bíblica que fala sobre Nadab e Abiú, né, que foram aqueles que acenderam o fogo estranho de uma maneira que desagradou o Senhor. E o Senhor ali, naquele momento, ele manda fogo do céu, naquele local, e os dois são consumidos ali. Então, nessa passagem, a gente consegue observar que Deus, ele não aceita qualquer coisa. Que ele é um Deus organizado e para ele tem que ser feito sempre o melhor, né? Fala um pouquinho, então, para a gente sobre essa passagem bíblica. Ótimo. Então, falando de excelência, o algo muito excelente. O nosso Deus é um Deus supremo e excelente o tempo todo. Então, eu vejo assim, que para nós fazer ou exercer o nosso chamado com excelência, a primeira condição para nós é fazermos o que o próprio Cristo fez. Ele esvaziou-se de si mesmo para vir na terra exercer o seu chamado. Enviado do Pai para exercer o seu chamado. Então não tem como nós exercer o nosso chamado cheios de nós. Nós precisamos se esvaziar de nós mesmos, porque foi esse um dos maiores e melhores exemplos que o nosso Cristo nos deu. Bom, quando nós lemos o Levítico 10, eu costumo dizer que para melhor interpretação precisamos conhecer muito bem todo o livro, em especial o capítulo 8 e o 9. Por quê? Muitas das vezes a compreensão ela pode ser, sem dúvida, de mais de uma forma, mas pode nos levar a compreender errado essa passagem. Por quê? Muitas das vezes é questionado por alguns, nossa, mas Deus não foi extremo demais com esses jovens? Porque quem eram eles? Nós sabemos pela Bíblia que eles foram escolhidos para fazer o trabalho do sacerdócio, junto com seu pai, Arão. E
é tão bom nós, quando ouvimos ou quando percebemos alguém ser escolhido, ser chamado por Deus para exercer algo da parte de Deus, que a gente se maravilha facilmente, né, não, Fátima? Sim, com certeza. Porém, é tão lamentável ver ou saber que alguém que foi escolhido, foi chamado para fazer a diferença, para estar envolvido na obra, de repente é fulminado, é morto, por fazer coisas que não era para ser feito, decidir fazer coisas que não deveria fazer. Então esses jovens, né, chamados por Deus, dá-se a entender que todo conhecimento para fazer corretamente eles tinham. Porque no capítulo 8, nós vamos ver detalhadamente tudo o que precisava ser feito para exercer essa função de sacerdote. Todos os detalhes foram repassados no capítulo 8. A partir dos detalhes repassados, nós nos deparamos com o capítulo 9 sendo posto em prática. Eles foram orientados no 8 e no capítulo 9, Deus fala com Moisés para que eles colocassem em prática o conhecimento. Só que junto com essa prática do conhecimento, eles também precisavam fazer um período de oração, 7 dias de oração, um período de oração, para daí fazer a inauguração do tabernáculo. E nós nos deparamos com um momento que dá-se a entender que junto a eles decidir oferecer aquele fogo estranho a Deus, também deu um momento de inveja, pelo menos numa interpretação minha. Por quê? Porque quando eles finalizaram o período de preparação e oração para oferecer o holocausto ao Senhor, isso daí no capítulo 9, versículo 23, se a irmã me permite, eu faço a leitura, Sim. Que aí fica bem claro, diz assim, 9, 23 de Levítico. Então, Moisés e Arão entraram na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo, e nesse momento a glória do Senhor Jeová apareceu diante de todo o povo. E saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura que estava sobre o altar do holocausto. Então o povo, ao contemplar isso, levantou gritos de louvor e prostrou-se com o rosto em terra. Vamos lá. Tudo foi feito por eles, aparentemente correto, só que o fogo não desceu sem que Moisés fosse chamado. Então aqui dá-se a entender que é possível que eles tentaram criar um caminho para dizer assim, para enganar o povo. Eles sabiam de todos os detalhes, todo o detalhamento do Êxodo 30, verso 37, que teria que seguir para que esse princípio divino permanecesse e fosse aceito. Então, nessa questão, como o nosso Deus é um Deus de princípio, podemos dizer que eles tinham sido muito bem orientados do que não fazer. Infelizmente, é o que acontece nos nossos dias. Nós somos orientados pela palavra de Deus do que não fazer. Mas, infelizmente, não poucas pessoas insistem em fazer aquilo que não deve. Por quê? Uma das coisas que eles precisavam manter é o fogo aceso. E nós vimos que o fogo desceu no verso 24 do capítulo 9. Então dá-se a entender que para manter aquele fogo aceso era necessário eles pegar o fogo dali e levar para um outro ambiente, mas o fogo que descendeu daquele fogo santo, daquele fogo que consumiu o holocausto. Nós percebemos no capítulo 10 de Levítico, verso 1, que eles tomaram cada um incensário. Opa, se eles precisavam manter o fogo aceso, por que eles pegaram o incensário deles? Algumas perguntas precisam ser feitas aí, porque
Na questão deles perceber que a oração, o trabalho deles, inicialmente não fez com que o fogo descesse, precisaram chamar Moisés, eu acredito, irmã Fátima, que eles começaram a querer criar um caminho. E o nosso Deus é um Deus de princípios. Então, eu concluo essa fala dizendo assim: o nosso Deus, sendo um Deus de princípio, entre o anjo e a palavra dele, ele fica com a palavra dele. Como isso, irmão Cid? Lúcifer estava no céu, trabalhando e envolvido com a obra. Quis quebrar o princípio. O que aconteceu? Entre o anjo e a palavra, Deus, nesse caso, entre o anjo e a minha palavra, fico com a minha palavra. Lúcifer sai fora. Entre a palavra dele, Nadab e Abiú, fico com a minha palavra. E isso continua nos nossos dias, irmã Fátima. O nosso Deus é um Deus de princípios e ele é exigente. Nós precisamos entregar o melhor. Sendo assim, é possível que eles entraram com esse fogo nos seus incensários. Não sei de onde que eles pegaram, a Bíblia não fala. Mas o povo estava olhando. E o povo estava ciente de que precisava ser um fogo oriundo daquele fogo que consumiu o holocausto. Não sendo, eu imagino que eles estavam pensando na mente deles: bom, não vamos depender de chamar o nosso tio Moisés aí para que esse fogo desça. Vamos fazer do nosso jeito. Tem coisas que fazer de qualquer jeito até dá certo. Algumas coisas. Mas nem tudo que dá certo é certo. E aí Deus age e faz com que o fogo verdadeiro viesse e consumisse, inclusive, eles, né? Os matasse. Não sei se fui claro, mas assim, é um assunto muitíssimo importante, extremamente relevante para os nossos dias na questão de como está a nossa adoração. Nós também fomos chamados para fazer alguma coisa. O que estamos fazendo? Esse algo para o que fomos chamados, estamos exercendo? De que forma estamos exercendo, né? Muito bem. Porque há uma diferença em você exercer e exercer com excelência, né? Aquilo que você foi chamado para fazer. Eu gosto de usar como exemplo, né? Quando eu fui chamada para o Ministério Infantil, eu não me achava capaz de exercer o ministério, né, com as crianças. E hoje, sendo professora em uma escola cristã, eu vejo o chamado de Deus na minha vida com as crianças. E é Ele quem capacita, quem Ele escolhe. E a partir do momento que você se coloca dizendo: sim, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, né? Deus, ele vai capacitando, mas você precisa exercer com excelência para com o Senhor, né? Exato. Tudo que você vai fazer na tua vida, em todos os âmbitos, né? Seja ministerial, seja no lar, seja no trabalho, né? Com a sua vizinhança, independente, né? Do que você está fazendo, tudo tem que ser feito com excelência. Né? Exatamente. O nosso Deus é maravilhoso, fez e faz tudo com excelência. Nós olhar para as obras das mãos do Senhor, tudo é excelente. Nós somos excelentes. Tudo no seu lugar, tudo funciona, tudo com ordem, tudo com decência. E infelizmente, se a gente não se atentar aos detalhes, a gente pensa que de qualquer forma dá. Um outro detalhe, Fátima, que eu destaquei inclusive, foi daí no capítulo 10, verso 8 e 9, que o Senhor dá um alerta, assim, ele chama a atenção, inclusive, devo fazer a leitura para que fique bem claro, que diz assim: então o Senhor Jeová disse a Arão: não beberás vinho, nem bebida embriagante, nem tu nem teus filhos contigo, quando fores entrar na tenda do testemunho, para que não morrais. Será um estatuto perpétuo para todas as nossas ou as vossas gerações. Qual é o alerta que nós temos aqui? Há uma grande possibilidade de Nadab e Abiú ter entrado lá
alcoolizado. Por isso, dessa chamada extra, já era orientado sobre os cuidados que precisava ter. Êxodo, deixa eu olhar aqui que eu até anotei. Êxodo 4, ou Êxodo 6, do 23 e 24, nos dá o alerta de como tinha que se portar. E aqui em Levítico 10, 8 e 9, ele dá mais uma chamada. Então, assim, o que alguém bêbado faz? O que essa pessoa pode oferecer? Na minha opinião, nada de bom. Nada de bom. Porque uma pessoa embriagada, ele vai oferecer. Tem duas coisas que geralmente uma pessoa nessas condições oferece. Que é risco, né? Ele perde a noção das coisas. E junto ao risco que ele oferece, também vai oferecer alguma condição errada. Porque ele vai ver algo com a visão distorcida, a sensibilidade ele perde. Então, assim, dá-se a entender que junto a esse fogo estranho, ou para esse fogo estranho, tinha várias condições erradas envolvidas. Só para acrescentar aqui. Sim, perfeito. E por que muitas pessoas, né, se perguntam, né, por que Deus agia dessa forma lá no início e nos dias de hoje o agir de Deus é diferente para conosco? Glória a Deus por isso, né? Porque Amém. Se Deus agisse da mesma forma, né, muitos de nós não estaríamos aqui, né? É verdade. Então, o que aconteceu nesse período, né? Por que Deus hoje não age mais da mesma maneira? Excelente pergunta. Uma visão minha, embasada na Bíblia, hoje, através da nova aliança, a forma, o agir de Deus em relação a essas coisas foi mudado. Por quê? Porque, primeiro, ele mandou o seu filho, conforme João 3,16, né? Ele deu o seu filho por amor de nós, para morrer por todos nós. Então, através do envio do filho, a morte de cruz e a ressurreição, o próprio Deus deixa de agir dessa forma, porque antes era conforme a lei, era um princípio onde era estabelecido e a partir daí dava-se a lei. Não cumpriu, vai ser punido. E a partir da vinda do nosso Cristo, onde ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita, Deus começa a trabalhar diferente. Porém, tem um detalhe importante aqui, meu Fátima. Não temos mais o agir de Deus em relação à morte física, mas a partir do momento que eu trabalho com mentira, sendo um cristão, levo uma vida de qualquer forma dentro da igreja, eu vou caminhando para a morte espiritual. Essa é uma verdade ativa nos nossos dias. Por isso que muitas das vezes a gente vai num culto e parece que o culto está pesado. Porque tem muitas pessoas ali que deveriam estar com outro comportamento, mas se comportam erroneamente. Então a morte espiritual, ela existe. Outra coisa, que na minha opinião faz com que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele trabalhe de outra forma. A partir da subida do nosso Cristo, quem veio? O Consolador, o Espírito Santo. Aí o irmão Sidney está errado, envolvido com as coisas de Deus errado, mas o Espírito Santo está batendo na tecla do arrependei-vos, arrependei-vos, está errado. A palavra diz que dessa forma está errado. Então nós temos alguém para nos convencer do erro. Então o Deus de misericórdia continua tratando e trabalhando em nós com misericórdia. Uma visão minha, mas embasada na palavra. E chegará o dia da prestação de contas, né? Esse dia virá. Estamos vivendo, né, o período da graça, né? Onde temos, né, a oportunidade, né, de se arrepender, de retomar, né, o nosso caminho, né? Exato. Mas esse tempo da graça um dia vai acabar e aquele que não se arrependeu, né, não terá o mesmo fim daqueles que se arrependeram, nem em Cristo Jesus. Exatamente isso.
Por esses motivos, cabe a nós se esforçar cada dia mais para exercer o nosso chamado com excelência. E as pessoas que ainda não fazem parte desse grupo seleto de cristãos que vão morar no céu, eles devem olhar para nós e ver algo diferente, alguma mudança, algum motivo para que ele venha também conosco para conhecer ou ter conhecimento das grandezas do Deus que nós servimos. Porque o trabalho com excelência sempre vai gerar almas para Jesus. Muitas das vezes sem a gente abrir a boca, sem aquela pregação eloquente ou aquela pregação calma, que é mais o meu estilo, né? Mas, enfim, através de hábitos ou atos vindo de nós. E sempre tem alguém nos observando. Sempre, sempre. Eu costumo usar, né, como exemplo a passagem onde relata que os egípcios estavam brigando, né, e Moisés acaba matando, né, um e enterra, né. E no outro dia já tinha uma comitiva atrás dele. Então, alguém viu. E assim, junto a isso, nós temos um Deus que tudo vê. Os olhos do nosso Pai são como chamas de fogo, né? Então ele vê como nós estamos se comportando e junto a isso as pessoas também vê como estamos. Muitas vezes há um engano da parte das pessoas, né? Porque elas olham e, é isso, mas no fundo não pode não ser porque elas não conhecem. Mas sempre alguém está nos olhando e nos lendo as cartas escritas, né? Nós somos cartas escritas, alguém está lendo. Então, por isso, a gente precisa melhorar a cada dia e se esforçar para que no exercício ministerial seja sempre com excelência. E até porque somos imagem e semelhança de Deus, né? Amém. Somos criados, né, pelo Criador e Ele faz tudo com excelência. Em toda a sua criação, Ele viu que era bom tudo que Ele fez. E precisamos ter, né, o caráter de Cristo, né, resplandecer isso para aqueles que nos cercam, né. E se hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então a minha vida tem que ser de acordo com a palavra, né? Isso mesmo. Não existe outro caminho, né, outro rumo, né, a não ser Cristo Jesus. E eu já vi também pessoas, né, dizerem que pode fazer de qualquer jeito, que, por exemplo, que o que vale mais a pena é a intenção, né? Aí eu já me recordo de uma passagem bíblica, né, que fala de Uzá, que estava ali ajudando ali a transportar a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança ela tinha que ser levada pelos levitas, né? Isso. E os levitas eles estavam preparados, né, para essa função. E no meio do caminho os bois ali, né, tropeçam e Uzá, com a melhor das intenções, ele quis proteger a arca, quis segurá-la para que ela não viesse a cair. Mas mesmo tendo uma boa intenção dentro do seu coração, ele não fez o que era certo porque ele não estava preparado para tocar na arca e ali, mais uma vez, ali Deus mata ele ali no meio do caminho. Então aí eu percebo que o que vale não é somente a intenção, né? Então eu gostaria que o irmão trouxesse algo referente a esse conceito. Muito bem. Essa passagem se encontra em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. Mas vamos lá. Nós sabemos que esse mérito foi direcionado aos levitas, porque o único homem do movimento do bezerro de ouro lá que não se prostrou, não se envolveu, isso relacionado às tribos que sairiam dali, foi Levi. Então eles eram dignos disso porque Deus viu que o coração dele era um coração diferenciado, né? Ele não se envolveu naquele momento de fragilidade de Arão. Então a partir daí Deus se
essa credibilidade, esse privilégio para os levitas. Junto a eles, junto a essa família de levita, tinha os coatitas, que eles estavam inseridos dentro da família de levitas. Para facilitar a nossa interpretação, entendemos que eles também estavam aptos para conduzir ou carregar a arca. Porém, irmã Fátima, eu vejo assim, o primeiro passo, o risco de nós cristãos estarmos seguindo um líder que não busca conhecimento das Escrituras. Esse é o primeiro ponto que eu preciso aplicar aqui. Por quê, Monsenhor? Porque Davi, nesse quesito, ele não se preocupou em buscar o correto, buscar o que as Escrituras falavam sobre a condução da arca. Ele copiou o povo mundano. Ainda que o carro fosse novo, né, mas não era daquela forma para ser conduzido. Então, o primeiro passo, na minha interpretação, nem Uzá, nem Aiô teve boa intenção. Não teve boa intenção. Por quê? Porque a boa intenção, ela tem que ter princípios. Se eles tivessem uma boa intenção, eles, no mínimo, iam relembrar das orientações repassadas para eles. Ou iriam se envolver e buscar ajuda para conhecer detalhadamente todo esse texto, ou o contexto. Mas, assim, uma colocação minha, embasada em todos os textos que eu até anotei aqui, Deuteronômio, capítulo 10, verso 8, Números, capítulo 7, a partir do verso 9, Números, capítulo 4, versículo 15, dá os detalhes sobre como fazer e a forma de fazer o carregamento, enfim, não podia tocar, era nos ombros, por quê? Fala de estrutura, né? Os ombros é o lugar que mais a gente consegue armazenar força e equilíbrio para que não desse problema. Então, assim, eu já ouvi algumas pessoas falando, não, mas na mente de Uzá, possivelmente, ele estava dizendo o seguinte, a arca não pode cair. Vai ficar feio para nós e para Deus. Essa arca cair, imagina. Mas essa ideia da boa intenção, ela teria que ter um princípio. Como que precisa ser conduzido? E aí, na questão do líder, também o líder, nesse caso, ele não foi se inteirar do assunto. Então, é perigoso para nós seguir um líder, caminhar com um líder que não se preocupa com as Escrituras, não se preocupa com os detalhes dos textos. É um alerta. Deve ser um alerta, porque vai provocar morte. E na minha visão, irmã Fátima, aqui, esses dois homens, eles estavam no lugar errado. Estavam fazendo errado, no lugar errado, e provocando a ira de um ser irado, porque o nosso Deus é poderoso para levar a sepultura e para levantar, mas ninguém queira provar da ira dele. Por que eu digo isso? Nos detalhes do texto aqui de 2 Samuel capítulo 6, nós vamos perceber que Aiô ia na frente do carro, na frente dos bois. E essa postura dele ir na frente, juntamente com o seu irmão indo do lado, tanto que ele estava próximo, dá-se a entender, não é a Bíblia que diz, mas assim, apenas conjecturando, que eles, na mente deles, a arca era deles. Uma visão minha. Então a arca é nossa, a arca do nosso pai. Ficou lá por muitos anos. A arca é nossa. Então, assim, em primeiro lugar, um homem desejando fazer algo sem os princípios, sem observar os princípios, sem entender que pode gerar um problema, é perigoso. Principalmente quando nós falamos de ministério, quando falamos das coisas de Deus. Se for na horizontal, coisas terrenas, não é tão perigoso assim. Mas na questão ministerial, obra, chamado, ministério, é muito perigoso. Então, dá-se a entender que
eles não deram importância aos princípios, ou eles nem quiseram saber, eles simplesmente vão levar dessa forma. E outra coisa também, irmã Fátima, que agora me fez lembrar. O detalhe do carro novo. Muitos nos nossos dias, infelizmente, estão querendo viver esse momento. E é um momento de morte. Aqui foi morte física, mas é um momento de morte espiritual para os nossos dias. Por quê? O carro novo fala de novo método de culto. Se nós analisarmos nossos cultos hoje, me perdoe a minha sinceridade, eu estou inserido aí, eu preciso melhorar, nós precisamos melhorar. Está se querendo gerar um novo método de culto. Por quê? Porque não parece que para alguns não precisa mais ter o maná. O maná fala das coisas de cima. Uma oração sincera. Um momento de oração sincera, falando com o Pai. Um momento de adoração sincera. Um momento importante, um tempo importante para a ministração da palavra. Está cada dia menos. Falando de nós, falando dos nossos cultos. Não precisa nem olhar para o lado. Então, essa colocação da arca, que sempre simbolizou a presença de Deus no carro novo, que não era para colocar, para mim, diz que um momento de implantar um novo ritmo para os cultos. Um novo estilo de culto. Não, Deus não precisa. No maná tinha todas as necessidades deles, mas eles não quiseram. Chegou um momento que eles não queriam mais, eles queriam carne. Aí Deus deu até sair pelos narizes. Porém, é um alerta aqui nessa passagem para nós cuidar com o novo. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Mas a palavra de Deus, ela não se renova. A palavra de Deus é nova todo dia. Então não tem que eu querer ficar enfeitando ou uma situação ou outra. Não. A palavra é nova, todo dia. As misericórdias do Senhor, conforme Lamentações 3:22, elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Então nós temos que buscar conhecer a Bíblia, colocar em prática, o nome do Senhor vai ser glorificado. Nada de carro novo, nada de novo método. Não. O método está aqui, é bíblico. Precisa ser respeitado. Eu sempre digo que há uma diferença entre prioridade e princípio, né? Nossa prioridade aqui é fazer o podcast, levar essa palavra às pessoas que estão nos ouvindo. Mas, dependendo das circunstâncias, essa prioridade poderia ser mudada, né? Então, a partir daí, eu digo que prioridades mudam. Princípios não podem mudar. Ok. E tem muitos, né, que hoje em dia a gente vê muito, né, pessoas que não se preparam para fazer algo para o Senhor. Né? O método não mudou, né? É palavra, é oração, é jejum, consagração. Sempre foi e sempre será, né? Graça e conhecimento. Buscar, né, o Senhor no secreto, aonde ninguém te vê, só Ele está te vendo, né? Buscar intimidade, né? Relacionamento, porque fomos criados para se relacionar com Ele, né? Mas hoje a gente vê muitos, né, que não se preparam, quer pregar, mas não estuda a palavra, quer cantar, mas não ensaia, não tem aquele tempo de preparo, simplesmente chega e faz como dá, faz de qualquer maneira, né? Mas o nosso Deus, ele é um Deus zeloso, um Deus que gosta de manter a ordem, né? E os princípios, né, os valores, né, do cristão hoje está se perdendo, infelizmente, né, em muitas igrejas, né, muitos lugares, né, esses princípios estão se perdendo. E nós aqui queremos resgatar isso, levando, né, para o público que está nos assistindo, né, a mensagem verdadeira dessa palavra, né, aquilo que Deus espera de cada um de nós, né, como cristãos.
e que essa palavra ela possa, né, entrar nos lares. Amém. E possa, né, entrar também nos corações, né, daqueles que estão nos ouvindo. Muito bem. E o nosso Deus, ele é um Deus criativo, né? Então, por isso que nós também temos, né, a criatividade em nós, né? Somos imagem e semelhança de Deus. Mas eu ouvi alguém dizer, irmã Fátima, hoje está muito fácil pregar a palavra, porque é só você colocar lá o tema no chat GPT. Sim. Aí o perigo, né? Porque você não mergulha na palavra, recebe tudo pronto ali, né, pela tecnologia e vai aplicar de qualquer forma, né, para o público que está te ouvindo, sendo que o público que está te ouvindo são almas preciosas para o Senhor. Exatamente. E a responsabilidade, o compromisso, né, de levar a mensagem que Deus quer para aquelas almas. Né? Exatamente. Eu sempre digo que a tecnologia ela vem para nos auxiliar, né? Agora, depender 100% dela para o ministério é um grande erro e é um grande risco. Por quê? Graça e conhecimento, irmão Fátima. Eu tenho conhecimento a partir do momento que eu medito na palavra de Deus. Eu tenho bons livros para mim estudar paralelo à palavra de Deus. Eu faço cursos voltados a esse conhecimento, ou conhecer as coisas de Deus. E a graça? A graça só através da oração, da consagração. Somente assim. Então, se eu tiver essas duas coisas, eu estou alinhado com a Bíblia. Alguém que busca e tem tudo na internet, tudo no chat GPT, essa pessoa está fadada ao fracasso e assim, repentinamente. Por quê? Ela não tem graça e nem conhecimento. Aquilo que ela buscou, aquilo que o aplicativo gerou, que ele é uma indicação para muitas coisas, mas tem coisas que ele não funciona, não é 100% confiável. Tudo aquilo que ele gerou é algo passageiro. Eu sempre digo assim, irmã Fátima, que digo e vivo isso, o Senhor Jesus ele se preparou 30 anos para 3 anos de ministério. João Batista se preparou 30 anos para 6 meses de ministério. Eu me apresentei aqui como aluno porque há 20 anos e 5 meses que eu estou na caminhada de fé. Pela graça de Deus, eu sempre fui aluno da EBD. Sempre. Então, por que não se dedicar nas Escrituras, sendo que aqui está o norte para a vida de qualquer pessoa, está a bússola para qualquer ser, está todas as informações que todo ser humano precisa, estão inseridas aqui. E eu sempre digo, a maior pregação é aquela que eu prego o que vivo e vivo o que prego. E Deus, ele é poderoso para iluminar nossa mente, relatar ou mostrar detalhes profundos e maravilhosos da Bíblia, só depende de nós. E hoje eu costumo dizer assim, cabe a nós cristãos pedir ao Senhor que Ele nos deu sensibilidade de espírito, no sentido de entender quem está sendo usado por Deus e quem não está. Até quanto Deus está usando essa pessoa ou até quanto Ele está se usando. E é fácil. Como que é fácil, irmão Cid? A partir do momento que nós conhecemos a palavra, conhecemos e praticamos, fica fácil de identificar quem conhece e pratica. Porque pregar aquilo que eu não vivo, eu diria que é fácil, mas não dá resultado nenhum. Agora, se eu pregar o que vivo e viver o que prego, dá resultado. Tem almas para Jesus. Tem o Espírito Santo falando com alguém, trabalhando na mente e no coração de alguém e gerando resultados. Exato. E eu lembro de uma conversa, né, que nós tivemos, de uma visita que vocês tiveram aqui em nossa casa, né, e eu me recordo que aquele dia o irmão falou assim, não importa o que você faz,
mas tudo que vier à tua mão para fazer, faça com excelência. Amém. Se for uma zeladora, que limpe com excelência para o Senhor. Se for um pedreiro, que construa a obra com excelência como para o Senhor. Se for médico, cuide das vidas que estão ali nas suas mãos com excelência como para o Senhor. Independente, né, da sua função, independente da situação, sempre fazer com excelência, né? E aquela mensagem, ela ficou, né, guardada, né? Amém. E então hoje, né, tivemos a oportunidade de conversar um pouco mais sobre esse tema, né, um chamado com excelência, né, para o Senhor. E creio que muitas vidas serão ministradas, né? Amém. Aqueles que estão nos assistindo em casa, né? Tenho certeza que esse podcast vai alcançar muitas vidas de muitos lares, né? Amém. Esse é o intuito, né? Esse é o nosso objetivo. E em nome de Jesus vai alcançar, porque estamos falando daquilo que é valioso, precioso, poderoso, que é a palavra viva e eficaz, né, Fátima? E eu sempre procuro viver isso, Fátima, porque assim, quando a gente vai para o trabalho, né, eu particularmente, eu sou há muito tempo trabalhando na mesma empresa, então há 21 anos, para ser exato, eu dou o meu melhor, né? Eu quero ir lá, eu quero fazer jus ao meu ofício, dar bom testemunho de cristão, mas tudo isso, no final, a gente vai ver que gera um retorno para o dono, para o empresário, para o nosso chefe, o nosso patrão. E se eu faço isso para o homem, por que não para Deus? E eu posso dizer, Fátima, assim, com muita alegria, que nesses 20 anos de fé, 20 anos e 5 meses, tudo o que eu busquei fazer para o Senhor, eu me esforcei ao máximo. E tudo ou em tudo, Ele me recompensou. Ainda que eu não fiz por barganha. Nunca fiz isso, fiz algo pensando, não, o Senhor vai me abençoar. Não. Eu sempre pensei assim, eu tenho que fazer o melhor por tudo aquilo de melhor que o Senhor fez por mim, passado. E aí automaticamente eu vivo isso, tentando agradar o Senhor, me esforçando para agradar Ele, nos detalhes, pelas coisas passadas que eu vivi, e Ele faz com que esse passado volte no presente cada dia melhor. Não só para mim, mas para minha família, para as pessoas que estão à minha volta. Então, estou falando isso com propriedade, com muita alegria, dizer, eu vivo isso, mas eu sempre me preocupo, Senhor, me ajuda a fazer com excelência. Me ajuda a ministrar para as pessoas a importância de ser feito com excelência. E eu vejo o nome dele sendo glorificado. E muitas pessoas que estão nos ouvindo, uma mensagem rápida, bem rápida, meu pai. Revisa os teus conceitos. Dá uma olhadinha para trás, lembra lá do retrovisor do carro. A gente pode olhar para trás, através do retrovisor. Mas nunca esquecer que o para-brisa é o maior. O maior objetivo nosso como cristão é olhar para frente, para cima, porque é o nosso foco. Mas aquela olhadinha assim, levemente, vagarosamente, para dizer assim, o que eu posso melhorar? Como foi o passado? Ah, assim. E hoje? Ah, hoje eu posso melhorar, estou mais experiente. Tive mais experiência com o Senhor. Tive mais experiência de vida. E a partir do momento que nós nos colocar na posição ou na brecha, que são poucos que querem, né, ou que estão, o Senhor vai nos honrar, vai nos usar. E o meu desejo é que na casa do nosso ouvinte, ali esteja um excelente médico e junto a isso, um excelente cristão, uma excelente arquiteta, junto a isso, uma excelente filha de Deus, que dê testemunho. Um excelente engenheiro, as melhores e maiores profissões terrenas alinhadas com um excelente cristão, um crente de verdade, aquele que dá bom testemunho, aquele que tem compromisso com o céu e não se importa se ele está agradando o ouvinte, mas o importante é que ele esteja agradando aquele que nos chamou, aquele que o chamou para fazer essa obra excelente. Glória a Deus.
Então, vamos fazer rapidamente um ping-pong. Amém. Uma palavra e o irmão continua. Ok. Deus. O que é Deus para o irmão? Para mim, Deus é um ser maravilhoso e glorioso. Deus é tudo para mim. Família. Família é um projeto divino, um projeto do céu para ser cuidado na terra. Nós precisamos cuidar da nossa família. Um louvor. Hoje eu ouço e repito o João 20. Um versículo. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. E esse versículo foi o versículo da minha conversão. Glória a Deus, porque foi da minha também. Sim. Há 20 anos, 5 meses, eu estava em um culto missionário. E o missionário leu e pregou sobre esse versículo. E essa verdade que eu conheci naquela noite, eu passei a conhecer naquela noite, realmente, ela me libertou de tudo o que era ruim no Fátima. E me fez uma nova criatura, que me fez conhecer, ou estar conhecendo, essa linda e poderosa palavra. Então, fomos alvo do mesmo versículo, e glória a Deus por isso. Sim, esse Deus é misericordioso. É verdade. Por isso estamos tendo essa oportunidade hoje Olha aqui aí. de falar, né, sobre ele Isso. e sobre essa palavra maravilhosa que transforma, né? É uma palavra que transforma vidas. Verdade. E agora, para encerrar, então, amigos. Precisamos ter amigos. Eu sempre digo que o nosso amigo por excelência é o Espírito Santo de Deus. Ele nunca nos abandona. Mas o verdadeiro amigo é aquele que diz não para algo errado que eu estou fazendo. As pessoas confundem o amigo. O amigo é aquele que sempre está próximo. Não, nem sempre. Às vezes o amigo está longe. Mas é esse amigo de longe que vai aplicar uma correção no irmão Cid no momento certo. Esse é o verdadeiro amigo. A própria Bíblia diz, né, que tem amigos mais chegados que o irmão. Provérbios 17, se não estou equivocado. Então precisamos ter amigos. Eu tenho amigos. Tenho amigos com mais idade, amigos com a mesma idade e amigos mais novos. E sempre instigo meus filhos a dizer assim, o teu melhor amigo, abaixo do Espírito Santo, deve ser eu. Eu preciso ser o teu melhor amigo. Me conta tudo, eu vou te ajudar em tudo. Muitas vezes dizendo não, outras vezes dizendo sim. Mas eu tenho muitos amigos aqui na cidade, fora da cidade. E muitas vezes, irmã Fátima, eu consulto esses amigos. Eu sei que são amigos de verdade. Precisamos, né, ter alguém para caminhar conosco. É isso. Quando estamos fracos, o outro ajuda, né, a caminhar. Isso Glória a Deus. Então, agradeço, né, pelo irmão ter aceito, né, esse convite de estar aqui conosco no podcast, né. Então, foi mais um podcast com Fátima Reinhardt e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus.